Fala, galera! Começando mais um futebol. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa polêmica que tá agitando o mundo do futebol. É bola de ouro. Exatamente. A bola de ouro. Essa premiação sempre causa um rebuliço, né? Não é verdade? Mas dessa vez a coisa tá pegando fogo, especialmente pra nós brasileiros. Pois, o Vini Júnior vinha sendo cotado como um dos favoritos depois daquela temporada espetacular com o Real Madrid, né? Levantou a taça da Champions do Espanhol, da Supercopa da Espanha, tá voando. Voando alto, hein? Tava voando alto. E a gente sabe que a bola de ouro leva em conta o desempenho individual, mas também os títulos, né? Sim. E nesse quesito o Vini Júnior tava com moral. Com moral, mas pelo visto não o suficiente. A notícia bombástica é que ele, junto com todo o Real Madrid, decidiu dar um chega pra lá na cerimônia da bola de ouro em Paris. É isso aí. E segundo informações do GE, da marca e da RMC, o motivo da ausência é que vazou a informação de que ele não vai levar o prêmio. Imagina a decepção. E aí já começam as especulações, né? Quem vai levar a bola de ouro? Pelo que tudo indica, o grande vencedor vai ser o Rodri, volante do Manchester City. O Rodri também fez uma temporada de respeito, né? Fez? Campeão inglês com o City, jogando fino da bola. E, pra coroar, ainda levantou a taça da Eurocopa com a Espanha. E não podemos esquecer que ele foi eleito o melhor jogador da Euro. É verdade. Sério, com vezes a bola de ouro. Mas a pergunta que não quer calar, será que ele realmente foi melhor que o Vini Júnior? Aí que a polêmica pega fogo, né? Se a gente analisar friamente os números, o Rodri disputou 50 jogos pelo City, marcou 9 gols e deu 13 assistências. Uau! Números excelentes, sem dúvida. Mas e o impacto do Vini Júnior nos jogos decisivos da Champions? Aquelas jogadas que só ele sabe fazer a influência que ele tem no ataque do Real Madrid. Pois é. É difícil comparar, né? É difícil comparar. E tem outro ponto que levanta ainda mais dúvidas. Segundo o GE, o próprio Rodri fez campanha para que um jogador espanhol ganhasse a bola de ouro. Será que isso pesou na decisão final? Essa questão da nacionalidade sempre ronda a bola de ouro, né? Será que existe algum tipo de preferência por jogadores de determinadas seleções ou ligas? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E para aumentar ainda mais o mistério, vamos lembrar como funciona a votação. Jornalistas do mundo todo, dos 100 países melhores colocados no ranking da FIFA, votam nos jogadores que eles consideram os melhores. Mas os critérios, Ana, como eles decidem quem merece a bola de ouro. Segundo a France Football, a organizadora da premiação, os jornalistas devem levar em conta o desempenho individual, a importância do jogador para o time e a conduta dentro e fora de campo. Conduta dentro e fora de campo. Justamente subjetivo, né? Que define uma boa conduta. Pois é, e como quantificar a importância de um jogador para o time, né? É só olhar os gols e as assistências ou tem algo mais? E aí voltamos à questão da subjetividade, né? Cada jornalista tem sua própria interpretação dos critérios, suas preferências, suas influências. Exato. E aí fica difícil ter uma avaliação 100% justa e imparcial, e essa falta de clareza nos critérios só aumenta a polêmica em torno da bola de ouro. E no caso do Vini Júnior, será que o fato de ele não ter brilhado na Copa América com a seleção brasileira pesou contra ele? Afinal, o Rodri foi campeão da Euro com a Espanha. Sem dúvida, os títulos internacionais têm um peso enorme na decisão. Mas será que deveriam ser o fator determinante? Afinal, a bola de ouro deveria premiar o melhor jogador do mundo, independente da seleção. E tem um dado histórico que coloca ainda mais lenha na fogueira. Faz 7 anos que um brasileiro não ganha bola de ouro. É verdade. O último foi o Kaká lá em 2007. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Será que existe algum tipo de preconceito com jogadores brasileiros ou com jogadores de ligas consideradas menos importantes? É difícil saber, né? Mas que a dúvida fica. Pois é, e essa história do Vini Júnior só reforça a ideia de que a bola de ouro, apesar de ser uma premiação importante, está longe de ser perfeita. Com certeza, e essa polêmica toda nos leva a questionar quais são os critérios reais para se definir o melhor jogador do mundo, o que realmente importa. Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? A gente sabe que nas redes sociais a galera já tá no seu veredito. É verdade, a torcida tá dividida. Tem gente que apoia a escolha do Rodri. Argumentando que ele foi mais consistente ao longo da temporada, conquistando títulos importantes tanto com o City quanto com a seleção espanhola. Mas também tem muita gente indignada com a possível ausência do Vini Júnior no pódio da bola de ouro, né? A galera argumenta que ele foi mais decisivo, principalmente nos jogos da Champions, e que a sua ausência na final da Copa América com o Brasil não deveria ter um peso tão grande na decisão. Esses argumentos levantam uma questão interessante. Será que a bola de ouro está supervalorizando os títulos internacionais em detrimento do desempenho individual em clubes? É uma pergunta que merece ser debatida, afinal. A bola de ouro deveria premiar o melhor jogador do mundo, independentemente de onde ele joga ou de qual seleção ele defende.
Exato, e aí entra a questão da subjetividade dos critérios, né, o que define um jogador como o melhor. É uma equação complexa que envolve talento, estatísticas, títulos e, claro, a opinião dos jornalistas que votam. E essa opinião, como a gente já discutiu, pode ser influenciada por diversos fatores, como a nacionalidade do jogador, o estilo de jogo que o jornalista prefere e a mídia que ele acompanha. É verdade, e aí fica difícil ter uma avaliação 100% justa e imparcial. Né? O que para um jornalista é um critério fundamental para outro pode ser completamente irrelevante. E essa falta de transparência nos critérios acaba gerando ainda mais polêmica em torno da premiação, né? Afinal, como avaliar se a escolha foi justa ou não, se a gente não sabe exatamente o que foi levado em consideração. E no caso do Vini Júnior, a gente pode até traçar um paralelo com outros jogadores brasileiros que ficaram de fora da bola de ouro nos últimos anos, como o Neymar e o próprio Gabriel Jesus. É verdade. Será que existe algum tipo de resistência em premiar jogadores brasileiros? É uma pergunta que fica no ar, né? Será que a gente ainda sofre com algum tipo de preconceito no futebol europeu ou será que é apenas uma coincidência? Difícil saber ao certo, mas o que a gente pode afirmar é que essa polêmica em torno da bola de ouro coloca em xeque a validade dos prêmios individuais num esporte coletivo como o futebol. É verdade, o futebol é um esporte de equipe onde o sucesso depende do trabalho conjunto de todos os jogadores. Premiar um único jogador como melhor pode acabar criando uma falsa ideia de individualismo, quando na verdade a força do futebol está na união, na colaboração. E a gente vê isso claramente no caso do Vini Júnior, né? Ele brilha no Real Madrid, mas ele não teria conquistado nada sozinho sem a ajuda dos seus companheiros. Exatamente, o mesmo vale para o Rodri no Manchester City e na seleção espanhola. O sucesso deles é fruto de um trabalho coletivo, de um time entrosado e que joga junto. Então, será que esses prêmios individuais não acabam distorcendo um pouco a essência do futebol? Será que a gente não está dando muita importância para o individual em detrimento do coletivo? É uma reflexão importante e talvez essa polêmica em torno da bola de ouro sirva para a gente repensar o papel desses prêmios e como eles impactam a nossa percepção do futebol como um todo. Falam que realmente importa no futebol é ter um jogador que se destaque individualmente ou é ter um time forte unido e que busca a vitória em conjunto. Uma pergunta para os nossos ouvintes, o que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar esse debate. E essa discussão sobre individualismo versus coletivo no futebol me leva a pensar em outro ponto, sabe? Será que a gente não tá dando muita importância para os números frios, para as estatísticas? Interessante essa sua colocação. Você acha que os gols, as assistências, os desarmes, tudo isso pode acabar mascarando a real contribuição de um jogador para o time? Exatamente, a gente se prende muito aos números e acaba deixando de lado aspectos mais subjetivos, como a inteligência tática, a capacidade de criar jogadas, a influência que o jogador exerce no esquema do time como um todo. O Vini Júnior é um bom exemplo disso, né? Ele não é um jogador que mais dá assistências ou que mais faz gols, Mas a presença dele em campo é inegável, né? Ele desequilibra as defesas, abre espaço para os companheiros, muda o ritmo do jogo. Perfeito. E como mensurar isso em estatísticas, como quantificar o impacto que uma simples jogada individual pode ter no resultado final de uma partida? É complicado, né? O futebol não é uma ciência exata. Tem muito de imprevisibilidade de talento individual, de entrosamento entre os jogadores, e tudo isso influencia no desempenho do time como um todo. E aí a gente esbarra novamente na dificuldade de comparar jogadores de posições diferentes, como colocar na mesma balança um atacante, um meio-campista e um zagueiro. Cada um tem suas funções, suas características, suas contribuições específicas para o time. Pois é, no fim das contas, a pergunta que fica é o que realmente define o melhor jogador do mundo, é quem faz mais gols, quem ganha mais títulos, quem tem mais seguidores nas redes sociais. Acho que a resposta não é tão simples assim. O futebol é um esporte complexo, multifacetado, e reduzir a avaliação de um jogador a apenas 1 ou 2 critérios é simplificar demais a questão. É talvez a beleza do futebol esteja justamente nessa complexidade, né? Um esporte que desafia as estatísticas, que nos emociona com jogadas geniais e imprevisíveis, que nos faz questionar o que realmente significa ser o melhor. E essa polêmica em torno da bola de ouro serve como um convite para a gente refletir sobre tudo isso, para questionar os critérios, para repensar a forma como avaliamos os jogadores e o próprio esporte. É você, torcedor? O que acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre essa polêmica? O que você considera mais importante na hora de avaliar um jogador de futebol? Deixe seu comentário aqui no nosso canal e participe do debate. Afinal de contas, o futebol é um esporte que nos convida a debater, a discordar, a torcer com paixão e essa diversidade de opiniões que o torna tão fascinante. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um Futebol. Hoje esperamos que vocês tenham curtido essa análise da polêmica da bola de ouro. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais notícias, debates e análises sobre o mundo do futebol. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço a todos